Olá pessoal, meu nome é Davi Branco e eu trabalho como piloto e agente de segurança de voo. O nosso tema é prevenção de acidentes e hoje vamos falar sobre falha de motor em aviões bimotores leves e sobre algumas ações do piloto para melhorar a segurança de voo na operação dessa classe de aeronaves. Inicialmente uma pergunta: qual classe de aeronave pode ser considerada mais segura? Os monomotores ou os bimotores? As estatísticas mostram que os aviões monomotores estão envolvidos em uma quantidade muito maior de acidentes do que os bimotores. Mas um aspecto curioso desses dados é a proporção entre a quantidade de acidentes fatais em relação ao total. Nos bimotores, a proporção é muito maior. Os aviões bimotores têm o que nós chamamos índice de letalidade aproximadamente 3 vezes maior do que o índice para os aviões monomotores. E por que essa proporção mais alta de acidentes fatais? Muitos acidentes com bimotores resultam em perda de controle em voo, exatamente como demonstrado nesse vídeo. Esses acidentes acontecem porque os pilotos desconhecem como lidar com o avião bimotor no caso de falha de um dos motores. Na minha carreira de investigação de acidentes aéreos, identifiquei que as maiores causas de consequências fatais nos acidentes de falha de motor em bimotores leves se deve à pouca compreensão de dois aspectos, basicamente. Primeiro, o que afeta o controle do avião a baixa velocidade? E segundo, qual é o desempenho que se pode extrair dessa classe de aeronaves quando operando com apenas um dos motores? Por isso mesmo que nosso objetivo nessa apresentação é conhecer condições específicas que afetam a segurança na operação de um avião bimotor leve em voo monomotor. Para atingir esse objetivo, nós vamos passar pelos seguintes tópicos. Vamos comentar sobre aspectos básicos de controle, especificamente o controle de guinada, derrapagem, inclinação e a influência da VMC e fatores que afetam a VMC, velocidade mínima de controle no ar. Depois vamos para aspectos básicos de desempenho. Quais os requisitos de homologação aplicáveis para aeronaves bimotores leves? Que tipo de desempenho a gente pode esperar quando operando em condição monomotor? Especificamente, o desempenho na condição de decolagem e descida. Alguns procedimentos aplicáveis ao pouso de emergência. E, por último, algumas recomendações para sobreviver a essa condição de voo monomotor. Vale lembrar que os conceitos comentados nessa apresentação, eles são genéricos, ou seja, em caso de divergência, as informações dos manuais de voo da sua aeronave têm precedência. Começaremos então com os aspectos básicos de controle. Como diz uma famosa propaganda de pneus, potência não é nada sem controle. E controle é um aspecto essencial para aumentar a sobrevivência no caso de falha de motor de um avião bimotor leve. Bom, logo após a falha, algumas coisas acontecem. Primeiro, existe uma imediata redução da sustentação sobre a asa do lado do motor falhado, devido à redução do fluxo de ar sobre a asa, o que gera um rolamento para cima do motor inoperante. Segundo, a assimetria de tração gera uma guinada em direção ao motor inoperante. À medida que o avião guina, essa combinação de rolamento devido à perda de sustentação na asa com o rolamento devido à derrapagem gera um rolamento muito pronunciado na direção do motor inoperante. Se a guinada não for interrompida, o rolamento aumenta e a aeronave entra em uma espiral descendente. A ação de controle consiste em utilizar o leme direcional. Existe uma velocidade mínima até onde o leme direcional tem autoridade para manter a trajetória da aeronave em caso de assimetria de tração. Essa velocidade chama-se velocidade mínima de controle no ar. Por critério de certificação, o fabricante pode utilizar uma inclinação lateral para cima do motor bom ao determinar qual é a VMCA. Essa inclinação
gera uma força lateral que ajuda o leme. E com isso, o avião pode continuar voando controladamente em velocidades menores do que se estivesse com asas niveladas. Então, relembrando, a VMC é a velocidade mínima na qual é possível recuperar o controle após falha do motor crítico e manter o voo retilíneo com derrapagem nula, com ângulo de inclinação máximo de 5 graus para o lado do motor operante, em potência máxima de decolagem. Nós queremos enfatizar essa parte da definição que comenta sobre o ângulo de inclinação máximo de 5 graus para o lado do motor operante. O que muitos pilotos não percebem é que se essa inclinação lateral não existir, ou seja, se voarmos com asas niveladas, aquela força lateral que auxiliava o leme direcional em baixas velocidades não vai mais existir. E será necessário voar em uma velocidade mais alta do que a VMC publicada para se manter o controle. Essa carta, esse gráfico, nos mostra a relação entre a inclinação lateral e a velocidade mínima de controle obtida. Consideramos o exemplo de um avião bimotor com o motor esquerdo falhado. Para determinar a velocidade mínima de controle, são feitos testes com inclinações diferentes, começando com inclinação para cima do motor falhado, onde se obtém determinada velocidade mínima de controle, e a inclinação vai sendo gradativamente modificada até o limite previsto em certificação de 5 graus para cima do motor operante. Então, observemos que a velocidade mínima de controle, que é determinada com 4 ou 5 graus de inclinação para cima do motor falhado, é um valor. Se nós estivermos voando com asas niveladas, este valor é muito mais alto. É importante, então, que nós tenhamos em mente que para bimotores leves, a VMCA com asas niveladas, ela em média é cerca de 8 nós mais alta do que com 5 graus de inclinação para o lado do motor operante. O que isso significa na prática? Nós temos duas opções para controle do nosso avião. Uma é voar com asas niveladas e a bolinha centrada. Nessa condição, nós não temos a força lateral devido à inclinação. E com isso é necessário uma velocidade maior do que aquela velocidade publicada no manual para se manter o controle do avião, para que o leme direcional tenha autoridade de manter o controle direcional do avião. A outra opção é utilizar a inclinação lateral em direção ao motor bom, porque isso auxilia no controle de guinada e, consequentemente, nós temos condições de atingir aquela velocidade mínima sob controle que é publicada no manual de voo. Nós vamos mostrar para vocês um acidente ocorrido com um Beechcraft Queen Air nas Filipinas em 2011. Após a decolagem, o piloto reportou que havia uma falha de motor e queria tentar retornar ao aeroporto. Esse acidente é tipicamente um caso de perda de controle por se voar abaixo da velocidade mínima de controle, com o rolamento, a guinada e a espiral descendente até o chão sem condições de recuperação. É importante que os pilotos entendam que existe uma diferença entre perda de controle por VMCA e perda de controle por stall. São duas condições diferentes. É comum nós observarmos em acidentes aéreos de bimotores as pessoas descrevendo a perda de controle como sendo causada por stall, quando na verdade, na maioria dos casos, essa perda de controle foi causada por voar abaixo da VMC. O piloto precisa ter essa noção muito claramente porque as respostas à perda de controle por stall e à perda de controle por VMC são respostas diferentes. No caso de perda de controle por VMC, onde o avião inicia um rolamento muito pronunciado, que é mais visível ao piloto o rolamento do que a guinada, o avião abaixa o nariz e tem a tendência de perder velocidade, as respostas instintivas a esta condição são contrariar o rolamento com o uso do aileron,
puxar o nariz, que está indo em direção ao solo, e aplicar potência para tentar aumentar a velocidade. Essas três ações, elas pioram a condição de perda de controle. Contrariar o rolamento com o aileron aumenta o arrasto, puxar o nariz provoca diminuição de velocidade, e nós precisamos de velocidade para voltar a ter autoridade no leme direcional, e aplicar potência enfatiza a dissimetria de sustentação e dificulta a retomada de controle. Dessa forma, a recuperação de perda de controle por VMCA precisa ser uma reação treinada, uma reação conhecida, não pode ser uma reação instintiva. A reação treinada à perda de controle por VMCA envolve contrariar a guinada com o uso do pedal, baixar o nariz para ganhar velocidade e controle, e no caso dessas duas ações não terem eficiência, reduzir a potência do motor operante de forma a ganhar novamente a controlabilidade do avião com relação ao eixo vertical. O piloto deve conhecer a VMCA e as suas variáveis da mesma forma que conhece a velocidade de stall. A principal conclusão sobre o que nós falamos até aqui é que o piloto entenda que existem variações na VMCA publicada. O valor da VMC, que está listado no manual de voo, não é na realidade um número constante, como os manuais podem sugerir, mas ela varia consideravelmente com o ângulo de inclinação. A VMCA publicada leva em conta uma inclinação de 5 graus para cima do motor operante. A VMCA real com asas niveladas é maior, e a VMCA com aeronave inclinada para cima do motor inoperante, ela é muito maior. Então esses valores vão entrar em conta em acidentes por perda de controle. E o piloto precisa ter isso em mente com muita clareza. Então o piloto deve lembrar que se não for mantida uma pequena inclinação lateral na direção do motor bom, a VMCA real será maior do que o valor publicado, afetando a controlabilidade. E deve lembrar que, da mesma forma, que o arrasto não será mínimo, afetando também o desempenho, que é o nosso próximo tópico. Então, mais uma vez, vamos lembrar que o piloto deve conhecer a VMC e as suas características da mesma forma que conhece a velocidade de stall. A partir do momento em que nós temos os aspectos básicos de controle da aeronave garantido, nós temos que partir para o segundo estágio, que é o desempenho. E muitos problemas existem na operação de bimotores leves em condição monomotora, porque os pilotos tentam extrair dessa aeronave desempenho para qual ela não foi certificada, desempenho que ela não tem condição de fornecer. Então nós vamos falar um pouquinho sobre os requisitos de homologação que são usados na certificação de bimotores leves. Primeiramente, temos que entender que o nível de segurança na certificação de aeronaves é variável de acordo com o número de pessoas expostas. Então nós temos aeronaves com um nível de segurança relativamente baixo, nós temos aeronaves de uma categoria um pouco mais alta em termos de segurança, e nessa categoria mais alta nós temos o avião bimotor leve certificado de acordo com o RBAC 23 e operado pelo RBAC 91. E categorias um pouco mais altas de segurança, que são aeronaves de transporte comercial regular. Bom, o nosso avião bimotor leve ele tem um nível de segurança um pouco mais alto do que o avião monomotor. Então ele não pode ser comparado com as categorias mais altas. E muitas vezes as pessoas pensam que por estar voando um bimotor, ele vai ter desempenhos comparáveis aos aviões de classes mais altas de homologação. Isso não é verdade. O requisito de homologação para caso de um motor inoperante nos aviões de motores leves seguem os seguintes parâmetros. Essa classe de avião é dividida em duas categorias. Os aviões que têm peso máximo de decolagem menor que 2.727 kg e os aviões que têm peso máximo de decolagem maior que 2.727 kg. Da primeira categoria, é dividida ainda em duas subcategorias para fins de homologação. Os aviões com velocidade de stall menor que 61 nós e aqueles com velocidade de stall maior que 61 nós. Os aviões com velocidade de stall menor que 61 não precisam demonstrar capacidade de subida monomotor.
Os aviões com velocidade de stall maior que 61 nós precisam demonstrar gradiente positivo de 1,5% a 5.000 pés de altitude, em configuração lisa, em potência máxima contínua, com a hélice do motor inoperante embandeirada e a velocidade não menor do que 1,2 da velocidade stall. Então, repetindo, gradiente positivo de 1,5% a 5.000 pés, configuração lisa, potência máxima contínua, hélice do motor inoperante embandeirada e velocidade maior que 1,2 da velocidade stall. Os aviões com peso máximo de decolagem maior que 2.700 atendem a outros requisitos que não são o tópico da nossa apresentação de hoje. Então, que desempenho a gente pode esperar na condição de voo monomotor? Essa carta nos mostra a relação entre tração necessária e tração disponível em função da velocidade. Para cada velocidade que a gente deseja voar estabilizado em voo nivelado, é necessária uma determinada tração. Se eu quero voar nesse valor, eu preciso dessa tração. Se eu quero voar numa velocidade maior, eu preciso de mais tração, numa velocidade maior de mais tração, e aqui nós temos essa linha pontilhada representando o valor máximo de tração com ambos os motores operando. Esta diferença entre a tração necessária para voar estabilizado e nivelado em uma determinada velocidade e o quanto que os motores têm disponível para fornecer, nós chamamos de excesso de potência. Esta distância é que nos vai representar a capacidade de subida que um avião tem. Então, aquilo que ele não utilizaria para manter o voo nivelado, ele vai transformar em capacidade de subida. O que acontece quando nós perdemos tração em um dos motores num avião bimotor? Nós perdemos aproximadamente 50% da tração. Então, o valor de tração fornecida por ambos os motores que se encaixaria nessa posição passa a representar 50% da tração disponível. O que salta aos olhos imediatamente é que o excesso de tração, aquele valor que é utilizado para a subida, ele não reduz em 50%, mas sim ele reduz em aproximadamente 80% em relação ao valor original. Isso mostra para a gente que a perda de tração de um dos motores, que significa perda de aproximadamente 50% da tração, vai representar, na verdade, uma perda muito maior do que 50% no desempenho. Vai representar normalmente uma perda na faixa de 80% por causa dessa redução de excesso de tração que está disponível para utilizar em caso de subida. O quanto os aviões têm que demonstrar em termos de capacidade de subida quando operando no monomotor? Nós voltamos àquele gradiente requerido no processo de certificação. Para os aviões bimotores leves, o gradiente requerido é de 1,5% naquelas condições de 5.000 pés, configuração lisa e hélice do motor inoperante embandeirado. Um determinado avião que pese menos que 2.700 kg e estole acima de 61 nós precisa atender a esse requisito. O requisito pede um gradiente de 1,5% a uma velocidade não menor do que 1,2 da velocidade stall. Assim, esse avião precisaria demonstrar um gradiente de 1,5% numa velocidade 1,2 da velocidade de stall, o que significaria aproximadamente 115 pés por minuto. Na prática, essa aeronave que nós usamos como exemplo sobe com 327 pés por minuto. A maioria dos aviões perde muito mais do que 50% de capacidade de subida ao perder 50% de tração. Vejam aqui vários exemplos de vários aviões bimotores leves que têm capacidade de subida oscilando entre 1.500 e 1.800 pés por minuto em condição normal, mas que em condição monomotora essa razão de subida cai para a faixa de 300 e 200 pés por minuto, significando uma perda em torno de 80% em média na capacidade de subida. Então os pilotos devem lembrar que perdendo um dos motores em um avião bimotor leve, o desempenho será reduzido em 80% ou mais, e não apenas pela metade. Então lembremos que nossos aviões
tem velocidades críticas que nós precisamos conhecer. A Vx, que é a velocidade que vai proporcionar o melhor ângulo de subida com o motor inoperante. Essa velocidade geralmente está posicionada na parte mais baixa da curva de tração necessária, que é onde nós temos o maior excesso de potência em relação à tração disponível. Nós temos a Vxye, que normalmente é a velocidade que vai proporcionar a melhor razão de subida com o motor inoperante, normalmente é a melhor condição de relação entre sustentação e arrasto. Temos também a VMC, que é a velocidade abaixo da qual não se pode manter o controle direcional dentro daquelas condições que nós estabelecemos. Então, dentro da curva de tração necessária, a VY, a Vx, a VMC e aqui na parte traseira da curva, a velocidade de stall. O velocímetro do avião mostra todas as informações para o piloto. Um arco branco mostra a faixa de velocidades para operação com flap. A parte mais baixa do arco branco é a velocidade de stall com trem de pouso embaixo e o flap embaixo sem potência. O arco verde mostra a faixa de operação normal. A linha radial vermelha indica a posição da VMCA, atendendo aquelas condições de voo com 5 graus em direção ao motor operante. E a parte de baixo do arco verde, a velocidade de stall em configuração lisa. E mais à frente, a radial azul indica a VYSE, que é a velocidade de melhor razão de subida. No caso de operação no motor, quais são as velocidades críticas? A Vx e a Vy. Quando que cada uma delas deve ser utilizada? A Vy fornece a melhor razão de subida e a Vx fornece o melhor ângulo de subida, que deve ser utilizado quando se deseja livrar um obstáculo. Um Embraer 810 Seneca 2, por exemplo, apresenta as seguintes velocidades que o piloto deve conhecer obrigatoriamente. A velocidade stall, a velocidade mínima de controle, a velocidade com melhor ângulo de subida, a Vxse, e a velocidade de melhor razão de subida, a VYSE. O piloto precisa obrigatoriamente conhecer essas velocidades de cabeça. Talvez as pessoas não tenham percebido, mas o que nós falamos até agora sobre desempenho monomotor refere-se a uma condição estabelecida nos requisitos de certificação que envolve demonstrar uma capacidade a 5.000 pés, em configuração lisa, potência máxima contínua e hélice do motor inoperante embandeirada e velocidade igual ou maior que 1.2 da velocidade stall. Quando nós vamos para a decolagem, a situação é diferente. Por quê? Os requisitos de certificação não pedem em nenhum instante para aviões com peso máximo de decolagem menor que 2.727 kg que eles demonstrem capacidade de subida monomotor após a decolagem. O único critério de certificação de capacidade de subida monomotor é para aquelas condições que nós vimos anteriormente. No caso da decolagem, com o avião com trem baixo, com hélice ainda não embandeirada, com flap em posição de decolagem, não é coberto pelo critério de certificação para essa classe de avião. Então esse é um erro clássico que é assumido por muitos pilotos quando se encontram numa condição de falha de motor após a decolagem. Esses aviões nunca foram exigidos demonstrar capacidade de subida em configuração de decolagem, porque isso não é um critério de certificação para esses aviões. Então, não há nenhuma razão para crer que um avião bimotor leve irá exibir um desempenho positivo em voo monomotor na decolagem pelo fato de atender aos requisitos de desempenho de subida monomotor. Aqueles requisitos são muito menos exigentes do que a condição encontrada após a decolagem. Não há requisito de subida para aviões com peso máximo de decolagem menor que 2.727 kg. A partir do momento que os pilotos entenderem isso, nós vamos deixar de ter acidentes onde os pilotos tentam extrair um desempenho para o qual o avião não foi certificado.
Então, se o avião não tem desempenho para voar, para continuar a subir após numa configuração de decolagem, o que nós precisamos fazer é tentar extrair aquele desempenho que ele pode fornecer. O que fazer no caso de falhas na decolagem? O piloto pode encontrar falhas nas seguintes condições. Entre o início da corrida e a VMC, onde, obviamente, a melhor ação é interromper a corrida de decolagem. Entre a VMC e a VR, onde também o piloto deve interromper a corrida de decolagem. Mais outras condições, como entre a velocidade de rotação e a VY, o piloto tem a possibilidade de abortar ou continuar e ajustar na VYSE. O importante é que o piloto tome a sua decisão antes de entrar na pista, considerando as suas condições de peso, as condições atmosféricas, o comprimento de pista e os obstáculos no setor de decolagem. Essa decisão tem que ser tomada antes de entrar na pista. E relembrando, em caso de falha de tração na decolagem, a primeira prioridade tem que ser interromper a guinada com o uso do pedal, mantendo o controle da aeronave, e a segunda, inclinar o avião para cima do motor bom, para que o avião esteja voando numa condição que atenda a VMC publicada em manual e o piloto não tenha surpresas de estar voando numa VMCA real acima daquela publicada no manual do avião, em função da inclinação que ele estiver empregando. Os procedimentos em caso de parada do motor em voo variam de avião para avião, mas é importante que o piloto mantenha a velocidade e o controle, porque o controle depende da velocidade de uma maneira geral. Então é preciso, após a falha, que se ajuste as manetes, que reduza o arrasto para o mínimo, que faça os itens de memória para a falha de motor e que se consulte o checklist específico do seu avião. Muitas vezes, as condições de operação não vão proporcionar nenhuma capacidade de subida, e nesse caso a única opção que o aviador tem é iniciar uma descida para manter a velocidade. Imaginemos um avião bimotor em voo de cruzeiro, com uma falha de tração, e onde ele, mantendo o voo nivelado, começa, pela ausência de tração de um dos motores, a identificar uma redução na velocidade de cruzeiro. Até quanto de velocidade o piloto deve permitir essa redução para manter a altitude de voo? Até quando se deve deixar a velocidade cair? A velocidade que mostra para o piloto a melhor relação entre sustentação e arrasto é a radial azul, a Blue Line, a VYSE. Essa deve ser a velocidade até onde o piloto deve permitir a redução de velocidade e, a partir daí, trocar a altura para continuar mantendo a velocidade. Mantendo a VYSE, o piloto vai estar obtendo melhor desempenho e o maior alcance para aquela condição de operação monomotor. A razão de descida monomotor pode ser variada em função de duas velocidades utilizadas, a Vx ou a Vy. Como nós já vimos, a Vx é a parte mais baixa da curva, é onde o avião exige menor quantidade de tração para manter o voo. Consequentemente, se o piloto utilizar a Vx, ele vai descer com a menor razão de descida. Essa velocidade Vx deve ser utilizada quando o piloto quer maximizar o tempo de voo antes de atingir o solo. No caso de se desejar obter o melhor desempenho em termos de alcance, deve-se usar a Vy, que é a velocidade que dá a melhor relação entre sustentação e arrasto e, consequentemente, gera um alcance maior durante a descida. Como muitas vezes os aviões de motores leves não terão capacidade de manter o voo nivelado e terão que entrar numa condição de descida, isso pode levar a uma situação de pouso de emergência se não houver um aeródromo próximo. Como proceder no caso de pouso de emergência? Existem várias técnicas utilizadas para maximizar a sobrevivência em caso de pouso de emergência. Nós temos inclusive uma aula a respeito desse assunto, mas que não será objeto detalhado nessa apresentação de hoje. Entretanto, alguns aspectos a gente pode comentar. Especificamente, o maior inimigo de um aviador, de um piloto, quando em situação de fazer um pouso forçado, é a tentativa de salvar a aeronave.
Essa tentativa de salvar a aeronave leva o piloto a executar procedimentos não ortodoxos, procedimentos que podem levar à perda de controle. Então é muito melhor que o piloto se planeje para fazer um pouso forçado na área que estiver disponível, mesmo que isso provoque danos à sua aeronave, mas que ele utilize procedimentos e técnicas de voo convencionais para atingir essa área de pouso com a aeronave sob controle para maximizar a sua chance de sobrevivência. Especificamente, o piloto deve, até o momento do pouso, exercer um controle contínuo sobre a atitude e a razão de descida da aeronave. Para que esse controle exista, ele precisa observar as velocidades mínimas, seja a velocidade stall, seja a velocidade mínima de controle. É muito comum, em caso de pouso de emergência, o piloto tentar reduzir a velocidade a um valor muito baixo, chegando eventualmente a estolar o avião próximo do momento do pouso, próximo do momento do toque com o solo. Essa condição leva a um excesso de razão de descida no momento do toque e normalmente provoca acelerações verticais de grande monta, produzindo lesões na coluna vertebral dos ocupantes e provocando a morte dos ocupantes. Então é importante que o pouso de emergência seja feito acima da velocidade de stall para que o piloto mantenha controle da aeronave até o momento do toque no solo. Um outro aspecto que deve ser considerado é respeitar a velocidade mínima de controle no ar para evitar as situações da espiral que nós já apresentamos aqui anteriormente. Para o caso de pouso de emergência, o piloto nunca deve reduzir a velocidade a ponto de perder o controle sobre a atitude e sobre a razão de descida. Uma das condições que o piloto vai se ver tentado a executar esse tipo de procedimento é numa tentativa de estender o planeio. Numa situação onde ele se encontra abaixo da rampa, existe um reflexo natural de levantar o nariz do avião para tentar atingir aquela área mais distante. Essa tentativa de levantar o nariz leva uma falsa percepção de que o piloto pode talvez atingir a área distante. Mas quando se levanta o nariz abaixo de uma certa velocidade, especificamente abaixo da Vx, o que nós temos é a aeronave encontrando gradativamente situações de maior arrasto do que aquela que ela encontraria na VY. Então a redução de velocidade abaixo da VY vai provocar, na verdade, um aumento do ângulo de planeio e isso vai piorar a capacidade de alcance da aeronave. Aqui nós temos um exemplo de aeronave que tentou estender o seu planeio para atingir uma pista que estava um pouco fora do alcance e acabou tendo consequências muito mais graves do que se tivesse feito um pouso controlado na região antes da pista. Esse acidente, com uma aeronave Beechcraft C-90 King Air, em Jundiaí, recentemente, a aeronave teve uma falha de motor e tentou retornar para o aeródromo com o motor falhado e tentando estender a sua trajetória para atingir a pista. Então esse é um aspecto que nós queremos chamar a atenção sobre quando os pilotos tentam buscar da aeronave um desempenho para o qual ela não foi certificada. Se você não consegue atingir o seu ponto de pouso planejado utilizando a VY, não adianta reduzir a velocidade para tentar atingir esse ponto de pouso, porque a aeronave não vai atingir. Então mantenha a VY e faça um pouso controlado na área que for possível fazer. Então, para o pouso de emergência, alguns tópicos valem a pena serem relembrados. Primeiro, equipe a aeronave com cinto de ombro e use os cintos de ombros. Muitos acidentes as pessoas sofrem lesões sérias por estarem usando apenas os cintos abdominais. Oriente seus passageiros sobre procedimentos de emergência, uso de cintos, posição de impacto, abertura de portas após o pouso e uso de extintores.
Não se preocupe excessivamente com o tamanho da área. É possível fazer um pouso de emergência com capacidade de sobreviver em uma área relativamente curta. Avalie as opções de trem de pouso em função do terreno. Desligue sistemas não essenciais para diminuir a chance desses sistemas provocarem algum dano na aeronave, na estrutura da aeronave após o pouso. Considere a possibilidade de abrir ou destravar uma das saídas antes do pouso. Em alguns tipos de avião, devido à deformação da fuselagem, as saídas travam e o ocupante não consegue abandonar a aeronave e acabam sofrendo lesões por ficarem presos dentro da aeronave. Mantenha o avião sob controle até o momento do impacto. Pouse na menor velocidade possível, mas sempre com uma margem acima da velocidade stall ou da VMCA. Evite colisões em obstáculos antes de tocar o solo. Evite cargas transversais do impacto. O ser humano é muito menos resistente a cargas transversais do que a cargas longitudinais. Utilize a estrutura dispensável para absorver a desaceleração. Então use o trem de pouso, utilize as asas, toda essa estrutura no solo e procure preservar a área da cabine. A área da cabine é a única parte importante a ser preservada num pouso forçado. As asas, o trem de pouso, os motores, todos esses podem ser usados para absorver a desaceleração e diminuir as forças que são passadas para a área da cabine. Espere até o avião parar antes de soltar os cintos. E conheça os procedimentos e o desempenho do seu avião. Por último, vamos ver aqui algumas recomendações importantes para sobreviver à condição de perda de potência em um avião bimotor leve. Nós vamos mostrar um evento de perda de controle com um avião Embraer 120. Este avião estava efetuando uma aproximação final em condições visuais. Durante a aproximação, o piloto estava empregando uma velocidade muito mais alta do que a recomendada e ele utilizou um procedimento de redução das manetes de hélice para baixo do regime mínimo de voo, na tentativa de provocar um aumento de arrasto e redução da velocidade durante a aproximação. Esse procedimento que o piloto utilizou é um procedimento proibido pelo manual do fabricante. Ao utilizá-lo, ele colocou a hélice numa condição de disparo. Essa condição de disparo, especificamente no motor direito, provocou um aumento de arrasto no motor direito e uma dificuldade de controle. Então esse acidente, apesar de ser com um avião que está numa classe diferente do bimotor leve, mostra aspectos que nós queremos comentar sobre controlabilidade do avião no caso de assimetria de tração. Vamos aí. Estamos na aeronave se aproximando da pista no 3 do aeroporto de Fortaleza. Aqui nós temos a indicação de velocidade, 260 nós, indicação de torque dos motores em idle, marcha lenta, o ajuste de hélice com 100% de rotação. Normalmente o Brasília aproxima com uma velocidade de cerca de 140 nós e aqui ele está com mais de 230. Nesse instante, o piloto opta por colocar as manetes de hélice abaixo do limite estabelecido em voo, provocando um disparo duplo nas duas hélices, que acabou ficando apenas na hélice direita e gerando uma dificuldade de controlabilidade com o avião guinando e rolando à direita. Então esse acidente relembra alguns dos aspectos que nós vimos aqui. Nós tivemos um avião com uma simetria de tração, o motor direito com a hélice disparada provocando arrasto, o avião rolando à direita, o piloto tentando contrariar com o uso de rolamento e aplicando potência máxima no motor esquerdo. Tudo isso piorando a condição de controlabilidade e levando a uma perda de controle próximo do solo.
Então, numa condição dessa, onde isso já partiu de um procedimento errado, mas numa última tentativa de recuperação, restaria ao piloto reduzir a tração do motor que está operando e se comprometer com o pouso forçado com o avião em condição controlada. É muito mais fácil falar do que fazer, mas o objetivo é nós tirarmos ensinamento desses acidentes para aumentar a chance de sobrevivência em caso de entrarmos numa situação parecida com essa. Nós vamos aqui tentar resumir quais são as falhas operacionais mais comuns em acidentes com bimotores leves. Primeiro, congelar nos comandos. Isso normalmente advém do piloto não estar preparado, não ter os procedimentos de cabeça e não ter treinado as ações necessárias para se contrapor a uma condição de falha de motor. Segundo, falha em anular a derrapagem. Todos os problemas relacionados com perda de controle começam com a guinada, com a derrapagem. O rolamento é uma consequência da derrapagem, uma consequência da perda de tração sobre a asa do motor inoperante, mas anular a derrapagem é a primeira ação que o piloto deve tomar. Segundo, falha em inclinar para um lado do motor operante. Nós já vimos como a VMCA é afetada no caso do piloto não atingir aqueles 5 graus para cima do motor operante. Voar de asas niveladas normalmente provoca um acréscimo na faixa de 8 nós da VMC e voar para cima do motor inoperante provoca um aumento muito maior da VMC, podendo levar até a perda de controle. Essa é uma das razões que se fala de não fazer curvas para cima do lado do motor inoperante quando voando em baixa velocidade. Falha em manter a VY, onde se obtém a melhor razão de subida ou a melhor razão de descida, ou falha em manter a velocidade acima da VMC. Identificar incorretamente o motor em pane. Falha em embandeirar o motor em pane. Se o avião tem uma dificuldade de desempenho, o embandeiramento do motor em pane pode facilitar e melhorar o desempenho dessa aeronave. Inclinar excessivamente no tráfego. Ficar muito baixo na aproximação, lembrando que o avião agora tem 50% da tração e muito menos em capacidade de subida, menos ainda se estiver em configuração de pouso. Perder o controle da aeronave na aproximação e pouso e, por último, tentar arremeter a partir de uma configuração de pouso em condição monomotor. Visto isso, nós acreditamos ter cobertos os aspectos principais que a gente tinha se proposto sobre controle de guinada, derrapagem e inclinação. Nós queríamos alertar os pilotos de bimotores sobre a influência da inclinação na VMC e como isso tem sido fator comum nas perdas de controle em acidentes com aviões bimotores leves. Também quisemos demonstrar especificamente sobre os critérios de homologação para essa classe de aeronaves, onde o problema muito comum é o piloto querer extrair desse avião um desempenho que ele não possui, para o qual ele não foi certificado. E se ele não possui desempenho de subida e condição monomotor, muitas vezes nós vamos ter que colocar o avião numa condição de descida para manter a velocidade e manter o controle. Isso leva a uma condição de pouso de emergência, onde nós vimos alguns aspectos que aumentam a chance de sobrevivência dos ocupantes no caso de pouso de emergência. Por último, nós listamos alguns aspectos importantes e comuns nos acidentes de aviões bimotores leves, em caso de falha de motor, para aumentar a chance de sobrevivência. E dessa forma, nós esperamos ter trazido informações suficientes para reduzir o número de acidentes com aviões bimotores leves na nossa aviação. Que a gente leve a mensagem de que, para melhorar o nível de segurança, os pilotos devem conhecer as técnicas de controle em condições de assimetria de potência, entender as limitações de desempenho com um motor inoperante e praticar para manter um nível de treinamento adequado para lidar com essas situações. Muito obrigado pela atenção, um voo seguro a todos.